Olá, meus amigos, minhas amigas, Capitão Zé Antônio, direto de Pereira Barreto, estado de São Paulo. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2020. Eu estou aqui para justamente procurar fazer com que as pessoas entendam o que realmente acontece no dia a dia do policial militar. Vamos comentar sobre aquele assunto em que a mídia explorou de uma forma tão forte a questão do policial militar na cidade de São José do Rio Preto, no dia 5 agora, no dia 4, terça-feira, melhor dizendo, que ao conter uma mulher que estava grávida. A gente não sabe se o policial tinha esse conhecimento, mesmo porque naquele momento, como eu estou dizendo, ele deu um tapa, ele bate no rosto dessa mulher. Agora, toda a mídia fala que o policial agrediu aquela mulher. Interessante que este vídeo só é passado o momento em que houve esta contenção. Se foi errado ou certo, não sou eu que vou analisar. Esta contenção de uma pessoa que estava tentando desvencilhar, resistindo a uma prisão. Ela merecia ser agredida? A apuração que vai dizer se realmente ela foi agredida. Mas já colocam que o policial militar agrediu aquela mulher. Eu vou dizer uma coisa a todos vocês que talvez não me conheçam. Passei durante 30 anos e 6 meses na Polícia Militar e atuei em praticamente todas as funções da Polícia Militar. Fui soldado, cabo, sargento, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento. Fui aluno oficial da Academia do Barro Branco. Fui aspirante a oficial, fui segundo tenente, primeiro tenente e passei para a reserva como capitão. Trabalhei na rua, trabalhei em todos os setores, ministrei aula, trabalhei em todos os setores que vocês possam imaginar da Polícia Militar. Eu atuei, principalmente na rua. Então eu tenho a autoridade para poder expressar a minha opinião, que diverge da maioria da mídia. Porque eu estava observando tudo isso e olha bem, policial militar agredida por PM grávida de 5 meses recebe alta, PM agride e se ajoelha a barriga de grávida no interior, grávida é agredida por policial. E aí a gente vai vendo uma série de coisas que a maioria das pessoas só vê o título da matéria e já emite uma opinião daquilo que ele realmente não sabe o que aconteceu. Por isso que eu estou dizendo que eu não sei o que aconteceu. E a mídia, sabendo disso, a imprensa, a grande imprensa, sabendo disso, ela já automaticamente faz aquele título direcionado com tanta perfeição, entre aspas, para fazer com que as pessoas comecem a pensar de forma diferente com relação à força de segurança, à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Porque aquele policial que estava lá representa a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E não foi dado nenhuma oportunidade para ele se defender. Simplesmente ele foi acusado por autoridades que deveriam ser mais sensatas, analisar o que aconteceu no antes, não justifica de repente, mas o que houve antes
para que aquela mulher estivesse daquela forma, sendo contida. Nós, policiais, sabemos como é. Eu já participei de ocorrência desse tipo. E aí, de repente, você, naquele afã, sobra uma situação, dá uns 5 segundos, você dá um tapa na pessoa, mas não porque você está querendo conter a pessoa, não porque você está agredindo por motivo banal, fútil. Agora, quem não sabe, não conhece, não pode falar sobre isto. Não pode emitir conceitos, opiniões, se não passou por isso. Em questões de segundo, a gente tem que decidir e decidir, certo? Agora, quem sou eu para condenar esse policial? Mesmo porque nem foi dado o direito de ampla defesa e o contraditório a esse policial. Mas por que isso? Por que isso? Por que acontece isso? Porque justamente existem pessoas que querem desmistificar, acabar com a instituição secular, Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eles sabem que tem uma correlação entre militar e o presidente da República, que é o presidente Bolsonaro, que é um capitão da reserva do Exército. Tudo isso porque existe uma vontade enorme de querer fazer com que o nosso país seja governado, volte a ser governado pela esquerda. Mas nós temos que ser inteligentes nesse aspecto e tentar mostrar para as pessoas de bem que não é um fato tão grave como se foi colocado e que nós temos que dar o direito de defesa ao policial. O policial nesse momento precisa de uma mão amiga. Eu, como oficial, várias vezes, em várias frentes, quando eu fui presidente de sindicância, presidente de inquérito, encarregado de inquérito policial militar, apresentava o quadro que o policial militar, por 2 vezes, o policial militar agrediu aquela pessoa e devido às agressões o policial militar, ele veio a falecer, aquela pessoa veio a falecer devido às agressões feitas pelo policial militar. Fui lá na região, lá onde eu trabalhei. Se alguém tem dúvida, procure lá em Dracena, no 25º BPMI, ver esses 2 fatos que aconteceram. Fui lá e verifiquei que nada disso havia acontecido. É o clamor, de repente, da população, porque as pessoas começam a falar, começam a inflamar e querer justiça, sendo que não foi feito nada contrário à lei. Nós temos que acabar com isso. Nessas 2 ocasiões que eu fui lá, se provou que o policial não foi, os policiais não foram autores. Numa ocorrência, 2 policiais, em outra ocorrência, 1 policial, a cidade toda clamando por justiça, que o policial militar havia agredido, e eu provei legalmente que não aconteceu. Então nós temos que parar com isso, e nós, policiais militares, temos que estender as mãos àquele que necessita, que precisa. Com certeza o policial, ao dar aquele tapa naquela mulher, ele não tinha intenção, mas naquele afã, naquele momento, para querer conter, para querer fazer com que a mulher ficasse quieta, mas já se coloca como ele é agressor, tem que ser retirado da rua, afastado da rua. Eles já querem tudo, eles já querem crucificar, já querem mandar embora o policial por um ato, um tapa. É muito grave, porque, mas espera aí, ele poderá ser responsabilizado, mas dá direito a esse policial. Vamos esperar as apurações, vamos esperar o que vai acontecer. Agora, não já crucificar o policial militar. Eu nunca farei isso, porque eu sempre vou me colocar no lugar do policial. O policial militar que precisa desse apoio.
Será por quê? Por causa de um ato que naquele momento de vontade de querer fazer com que aquela pessoa parasse, cessasse a sua resistência, ele efetuou um tapa no rosto. E aí você vê, eu estava observando, apenas uma imprensa colocou o que aconteceu. Olha bem, o título, e eu vou falar quem é essa imprensa. Não sei se ela a favor da polícia, contra, mas pelo menos ela foi mais sensata, que é o Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense pôs aqui, vídeo, policial militar imobiliza e bate no rosto de grávida em São Paulo. Foi isso que aconteceu, gente. Nada mais. Esse mimimi, essa imprensa que quer denegrir, acabar com a imagem da corporação, mas quando precisa, 190. E eu não vou me calar diante desse descalabro. De todas as vezes o policial militar ser crucificado, ser imolado, ser colocado como um agressor, um bandido, trocar os papéis do delinquente e colocar no policial. Não aceito isso que vocês fazem conscientemente com relação aos policiais militares. Vocês não têm coração. Vocês são pessoas do mal. E eu não vou me calar. Espero que vocês divulguem esse vídeo e passem para seus contatos para chegar no maior número de pessoas possíveis, para que a gente possa restabelecer. Porque o policial, aquele policial militar, representa a polícia militar do estado de São Paulo. E jamais devemos nos calar diante dessa atitude vingativa por parte da imprensa. Capitão Zé Antônio Pereira Barreto,